Ei, pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Sei que vocês estão no terceiro ano, imagino que a ansiedade, né, diante desse momento que a gente está vivendo, não deve estar sendo fácil. Então, tentando ajudar vocês e a gente não perder muito tempo, né, da nossa aula, do nosso conteúdo, eu pensei em gravar umas videoaulas para vocês assistirem quando der em casa e a gente não perder o fio da meada, né? A gente iria começar a estudar agora evolução. E esse vai ser o assunto, então, da nossa aula de hoje, tá? Muitos de vocês já devem ter escutado essa palavra, né? Ela é uma palavra que é utilizada no nosso dia a dia com frequência, no sentido de mudança. Evolução significa mudança. Para a biologia, é muito importante que essa mudança ela ocorra ao longo da geração. Então, por exemplo, quando você fala eu evolui muito do ano passado para cá, não, no ponto de vista biológico não está correto, porque a evolução ela seria, por exemplo, no seu filho, no seu neto, nas gerações que se passam, né? Então, a gente poderia usar o conceito de evolução biológica como um processo de modificação das espécies ao longo do tempo, sendo que a diversidade de espécies que a gente tem hoje teria sido decorrente desse processo. Então, a evolução ela é uma teoria um pouco recente na história da ciência. Antigamente eles acreditavam que as espécies elas teriam surgido de uma maneira e elas não se modificavam. Só que existiam muitas questões que a gente pode pensar em relação a isso. Por exemplo, se as espécies não mudam, então como que a gente explica os fósseis? Dinossauros, por exemplo. Como que a gente explica que essas espécies existiram e não existem mais? Como que a gente explica, existem fósseis como o Tiktaalik, o Tiktaalik, que eles apresentam estruturas bastante peculiares, os mamutes. Então, a gente tem evidências de evolução, a gente vai falar um pouquinho disso hoje. A primeira pessoa que veio trazer essa ideia de evolução foi o Lamarck. O Lamarck ele propôs que as espécies se transformavam, mas ele apresentou algumas questões que não estavam corretas e que a gente vai entender por quê. Uma das suas leis, das suas teorias, era a lei do uso e desuso, ou seja, quanto mais eu uso, mais aquilo se desenvolve. E se eu paro de usar, aquilo não se desenvolve, atrofia. Então pensa que você faz um monte de atividade física, um monte de abdominal e tal. Você fica um ano malhando pra caramba. Como que vai ficar seu corpo? Você vai ficar forte, seu corpo vai se transformar. Se você fica um ano sem fazer nenhum tipo de atividade física, seu corpo vai voltar ao normal, né? Ele vai voltar ao que era antes. Então, a lei do uso e desuso, ela faz sentido, embora, vamos supor que você começou a malhar e você se tornou professor de CrossFit, né? Ficou muito traçado, ficou fortão, pá. Seu filho não vai nascer com seus músculos, né? Então, vamos supor, pintei meu cabelo, pareci ruiva. A minha filha não iria nascer ruiva, né? As mudanças que acontecem no indivíduo nem sempre são passadas para a próxima geração, né? Então, esse foi o erro do Lamarck, tá? Ele acreditava de que, por exemplo, de tanto esticar as pernas, as aves teriam alongado, né, as suas pernas. Por exemplo, a garça, o avestruz, de tanto comer folhas no alto das árvores, as girafas teriam tido um pescoço longo. E isso não é verdade. Então, a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos foram dois equívocos, tá? De Lamarck, que costuma cair muito em prova, tá, gente? Charles Darwin, um cara incrível, né? Um grande nome aqui da biologia. Ele nasceu na Inglaterra e é o
pai, né, da teoria da seleção natural. Ele fez uma viagem ao Beagle e ele pôde estudar com muitos detalhes, tá? Toda a biodiversidade. Ele saiu lá da Europa e passou em várias regiões do mundo, inclusive aqui no Brasil. Ele estudou toda a costa, tá? Chegando ali, por exemplo, na Argentina, passando por Galápagos. Então ele foi desenhando e ele foi vendo como adaptado está cada indivíduo no meio ambiente, né? Como que, por exemplo, os pinguins são seres que são encontrados em regiões frias. Então eles têm uma alta camada, eles têm uma adaptação bastante específica, né, para poder estar naquele ambiente. E, por exemplo, as suas asas, elas são adaptadas para nadar, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, as baleias também que vivem em regiões muito frias, na Antártica, elas têm uma alta camada de gordura. Então, se a gente for olhar cada animal, ele está extremamente adaptado ao ambiente que ele vive. E ele foi, então, observando de que os organismos apresentam características diferentes e o ambiente seleciona, né? Ele estudou ao longo de 30 anos, só que o que ele pensava era muito à frente do seu tempo. E ele, ao mesmo tempo, não tinha muita coragem de publicar, né? Ele ficou guardando aquilo até que um jovem pesquisador, o Charles Darwin era de uma família muito rica e o Wallace não. Ele começou a estudar, ele trocava cartas, né, com Darwin. Darwin viu que ele estava chegando às mesmas conclusões que ele, e aí ele tomou coragem. Eles publicaram juntos a teoria da seleção natural. A gente vê então que os indivíduos também eles têm várias estratégias, né, para poder sobreviver. A natureza é incrível, ela é maravilhosa, mas na natureza os indivíduos também estão muito suscetíveis à predação. Todo mundo quer viver, gente. Todo mundo quer viver. Então, por exemplo, algumas cobras, elas apresentam uma coloração, né, que permite elas se camuflarem ao meio. Por exemplo, a jararaca. Outras cobras vão ter uma coloração que a gente chama de coloração de aviso. Elas apresentam cores brilhantes. Os sapos também, existem várias espécies de anfíbios, né, dentre pererecas, rãs, que costumam, por exemplo, apresentarem cores como amarelo, preto, vermelho, cores bastante chamativas, são bem bonitos, mas eles indicam assim, eu sou perigoso, fica longe de mim. Então, a gente tem essas 3 grandes estratégias. Camuflagem, que é aquela coloração, por exemplo, que ajuda o indivíduo a se esconder. A onça. Pensa naquelas roupas do que o pessoal do exército usa. São estratégias para você passar despercebido. A gente tem a coloração de aviso, que é tipo, não mexe comigo, eu sou perigoso. Então pensa naquelas cores bem brilhantes, bem maravilhosas, mas que só indicam que é para você ficar longe. E existe o mimetismo, que ele imita quem é perigoso. Então, por exemplo, algumas borboletas, elas não são palatáveis para as espécies de ave. O que isso significa? Elas não são gostosas. E os passarinhos sabem que elas não são gostosas, então eles não comem. Só que tem borboletas que não têm essa característica. Só que elas imitam, elas são iguaizinhas, muito parecidas àquelas que não são palatáveis. E aí, por tabela, os passarinhos não comem. Um animal bastante incrível que eu acho é o polvo. O polvo, ele faz a camuflagem e mimetismo. Ele consegue imitar várias espécies de animais. Ele é um indivíduo extremamente adaptado ao ambiente que ele vive. Ele consegue, por exemplo, imitar a serpente do mar. Ele consegue imitar o peixe-leão. Ele consegue mudar de cor de acordo com o ambiente que ele tá. Por exemplo, se ele tá no Recife, se ele tá na areia, se ele tá
Então, são duas estratégias que nem sempre uma vai excluir a outra. Acho que é bastante importante a gente entender, então, que na seleção natural, os indivíduos são diferentes, porque eles são adaptados ao ambiente que eles vivem, e que o ambiente é que seleciona. Então, a gente tem uma frase que a gente costuma muito ouvir no senso comum, de que os mais fortes sobrevivem. E essa frase não é correta, porque força nem sempre vai ser um caractere importante para a sobrevivência de um ser vivo. Por exemplo, talvez um leão disputando a liderança de um grupo, né, com outro leão, a força seja uma característica importante. Mas, por exemplo, para capturar partículas do meio, como fazem algumas anêmonas, a força não importa. Então, é bastante importante a gente pensar que os indivíduos, eles vão sobreviver, os indivíduos que mais vão sobreviver vão ser aqueles que estão mais adaptados ao seu meio. Então, como existem uma diversidade incontável de ambientes, existem muitas características que vão variar, né, de acordo com cada situação. Pessoal, vou parar por aqui e qualquer dúvida pode me mandar, né?